Se é possível fazer o efeito esfumado na micropigmentação de olhos. É sim, é possível sim e fica muito bonito. Faz-se o delineado, isso pálpebra superior. Faz-se o delineado e vai esfumando ao contorno desse delineado. Fica uma técnica muito bacana, é um trabalho muito bonito, mas porém requer muito treino para o profissional. Mas pode sim, é possível sim. Os benefícios são muitos. O primeiro deles é você já acordar pronta, com seus olhos prontos, né? Você evita de estar todos os dias ou toda vez que você precisar estar passando delineador, evitar de borrar. Então você está sempre pronta. Para quem trabalha e gosta de trabalhar maquiada, a gente já acorda naquela agitação, naquela correria. Esse é um dos grandes benefícios. Você já está praticamente pronta. Bom, os cuidados logo após o procedimento, eles são idênticos à micropigmentação de sobrancelhas, à micropigmentação labial. É preciso, sim, ter cuidados, principalmente com relação à higienização. Não molhar logo de imediato ou nas primeiras horas também é sempre bom evitar, até porque a área dos olhos ela é muito lubrificada e ela é muito úmida. Então você não deve estar molhando muitas vezes no início da cicatrização, pelo menos por algumas horas. E a exposição ao sol, ela não é benéfica, o excesso do sol ele não é bom em situação nenhuma. Então devemos sim evitar a exposição ao excesso de sol também, principalmente no período de cicatrização. E evitar o excesso de sol em qualquer situação. Quanto tempo dura a micropigmentação de olhos? Isso aí é muito relativo, porque vai depender de alguns fatores. Vai depender da espessura que foi feito, tanto o delineado quanto o contorno da pálpebra inferior, se foi usado preto ou não, a qualidade do pigmento, de que forma o profissional trabalhou, posicionamento do dermógrafo, posicionamento da agulha, a numeração dessa agulha. Então vai depender, sim, desses fatores também. Vai depender de como o cliente vai cuidar durante o período de cicatrização e, sobretudo, porque olhos é uma região muito úmida. Nossos olhos estão sempre úmidos, então isso também influencia nessa durabilidade, na duração dessa pigmentação. O que fazer em caso de alergia na região? Essa resposta vai ter duas etapas. Bom, primeiramente é preciso saber identificar se está inchado por conta do procedimento que foi feito na região dos olhos. Pode acontecer de ficar inchado, sim, vermelhinho, incomodar um pouquinho, ou se realmente é um processo alérgico. Processo alérgico, ele vai além desse inchadinho. Então é preciso saber identificar. Por quê? Se for realmente um processo alérgico, temos que indicar o cliente a procurar um profissional médico, porque nós não podemos prescrever. Se está inchadinho pelo pós-procedimento, compressas geladinhas. Bom, para evitar esse processo alérgico, ou até mesmo por uma questão de profissionalismo, é importante fazer uma boa anamnese antes do procedimento. Você precisa saber se o seu cliente tem histórico alérgico, se a sua cliente tem alergia ao lápis de olhos, se a sua cliente tem alergia à cola dos cílios postiços ou de extensão de cílios, se a sua cliente tem patologias oculares como glaucoma, se a sua cliente tem alguma cirurgia recente. Tudo isso é importante. Se a sua cliente tem lente, se ela usa lente de contato, se é lente fixa ou se é lente que ela precisa estar retirando durante o procedimento. Então, tudo isso é preciso ser levado em conta para evitar esse processo alérgico.
Se existe alguma observação para os pacientes hipertensos, existe sim, mas não só para os hipertensos, também para os diabéticos, cardíacos. Para isso, existe a ficha de anamnese. Ela é super importante, ela é sua garantia. E é ali que você vai determinar se o seu cliente, paciente, vai poder passar pelo procedimento ou não. Porque para qualquer procedimento estético, é necessário você saber que existe uma indicação, que são várias, uma contraindicação e também as precauções. Existem clientes que não podem fazer de espécie alguma e existem aqueles clientes que podem sim fazer, porém com determinados cuidados. Para isso, você profissional tem que estar atento. Você que quer fazer o curso de micropigmentação de olhos, se estiver no Rio de Janeiro, você pode me procurar. Se estiver fora do Rio, quiser vir ao Rio de Janeiro também para fazer esse curso comigo, vai ser um maior prazer para mim ter você como aluna. Porém, em vários estados do Brasil, existem profissionais que ministram sim esse curso de micropigmentação de olhos. E é muito importante fazer o curso, porque é no curso que você vai aprender todo o fundamento, você vai aprender todas as técnicas de olhos e você vai também conhecer a anatomia, a fisiologia dessa região toda dos olhos para que você possa executar um trabalho com segurança e responsabilidade. Se existe alguma contraindicação em estar usando o azul ou verde ou outra cor na micropigmentação de olhos? Não, não é contraindicado. Eu até gostei muito dessa pergunta, por quê? Há um pouco mais de uma década atrás, utilizava-se muito esse efeito sombra. Então fazia-se o delineado pálpebra superior só. Fazia-se o delineado, ainda se fazia também acima um delineado ou verde, ou azul, ou rosa, ou até mesmo um contorno bem fininho do branquinho para dar aquele efeito de brilho, de luminosidade nos olhos. E era uma técnica que ficava muito bonita. Então, hoje em dia não se usa tanto, hoje em dia pede-se mais esse efeito do esfumado. É tudo uma questão de modismo, mas é uma técnica muito bonita e não é contraindicado não. Bom, se vai ser necessário fazer um retoque, isso vai depender desse período de cicatrização, como vai acontecer, se o pigmento vai se manter, se o contorno vai se manter, se vai ficar alguma falha, se vai ficar mais clarinho do que o cliente esperava. Aí sim, talvez seja necessário fazer um retoque. Caso não haja necessidade, o cliente pode voltar alguns meses depois, quando começar a desbotar um pouquinho, lembrando que eu já havia dito que os olhos é uma região muito úmida, então o pigmento ele pode apagar com um pouco mais de facilidade, mas tudo vai depender da cor utilizada, da técnica, de como a pele do cliente vai receber e fixar esse pigmento. Pode ser necessário, como pode não ser também. Vai depender dessa resposta pós-cicatrização. Se vai ser necessário o uso do anestésico, isso vai depender muito do profissional e da sensibilidade do seu cliente, da sua cliente. Eu, particularmente, eu gosto sim de usar um pouco de anestésico para levar um conforto maior para minha cliente e eu poder trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Mas vai depender muito de cada profissional, mas pode-se usar o anestésico sim, sabendo qual anestésico permitido para ser utilizado. Sim, nós trabalhamos com os pigmentos de sobrancelha, sendo que nós trabalhamos com o tom mais escuro, que é o preto. Ele é mais específico, né, para você trabalhar olhos, que é bem pretinho, que geralmente quem faz delineado e contorno de olhos quer que fique bem pretinho esse delineado. Mas tem profissionais que também trabalham com o pigmento de tatuagem. É possível? Claro que sim. Porém, o profissional tem que saber trabalhar com pigmento de tatuagem.
Se você não sabe trabalhar com pigmento de tatuagem, então você tem que ficar com o pigmento de sobrancelha, sendo que a gente escolhe sempre o tom mais escuro para fazer contorno e delineado, que é o preto. Como eu havia respondido já anteriormente, existe sim as contraindicações. Para isso, você precisa fazer uma boa anamnese, para saber se o seu cliente está em condições de saúde ocular, principalmente, para passar pelo procedimento. Então, quem tem glaucoma, quem tem cirurgia recente, você não pode estar fazendo uma micro de olhos. Eu não faço também em quem tem lente fixa. Quem tem a lente de contato que pode tirar e já é uma precaução, ela pode fazer desde que retire essa lente. Então, para isso existe a fichinha de anamnese, que é ali que você vai analisar, fazer um diagnóstico se a sua cliente pode ou não receber a micropigmentação de olhos. Se a micropigmentação de olhos dói. Geralmente, micropigmentação de olhos não dói. Ela pode provocar um certo incômodo, um desconforto, porque tudo nos nossos olhos incomoda, né? Qualquer substância estranha nos nossos olhos já nos provoca um certo desconforto, mas doer mesmo não. Por isso é que eu gosto de estar colocando um pouquinho de anestésico para levar um pouco mais de conforto e tranquilidade para minha cliente e para que eu possa também trabalhar com mais tranquilidade, sabendo que ela está confortável durante o procedimento. Em quanto tempo precisa ser feito o retoque? Então, na verdade, o retoque vai depender da necessidade também, não só do cliente, né? Como também do resultado que ficou. Se ficou clarinha, se ficou falhada, então você vai fazer um retoque. Se a sua cliente deseja que fique bem mais pretinha, você pode fazer o retoque. Caso não haja necessidade, a sua cliente pode voltar quando ela perceber que já está desbotando, que já está ficando clarinha, ou se ela quiser engrossar mais um pouquinho, aí sim vai existir a necessidade do retoque, tá ok? Se existe riscos no procedimento de micropigmentação de olhos, eu vou responder também em 2 etapas. Pode existir sim. Então, é um trabalho muito bonito, é um trabalho estético, mas que requer cuidados e pode apresentar riscos, sim, se o profissional não trabalhar com responsabilidade e com habilidade e competência para tal. Então, é preciso saber trabalhar com a técnica de micropigmentação de olhos. Até porque o profissional que trabalha com micropigmentação de olhos, ele precisa conhecer a anatomia dos olhos. O básico, mas ele precisa conhecer. Para complementar essa pergunta, o profissional que trabalha com a micropigmentação de olhos, ele precisa conhecer um pouco dessa anatomia dos olhos, o básico. Como, por exemplo, na região dos olhos nós apresentamos a glândula lacrimal, o canal lacrimal, o saco lacrimal, papila lacrimal, orifício lacrimal. Você conhece essas regiões? Então, o profissional precisa ter conhecimento onde se encontram esses canais que eu falei. Por quê? Você pode estar provocando uma intercorrência estética, que vai se tornar inestética, e também sérias lesões na região dos olhos da sua cliente. Então, conhecimento é tudo.